Bem, meus queridos, vamos aí dar continuidade à aula. Agora eu vou falar sobre o advento da publicidade e a gente vai discutir um pouco hoje o que seria essa temática, tentando usar a aula passada, que foi uma exposição de vídeos. Ok? Então vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Para dar continuidade à nossa aula, vamos ler esse textozinho aí que está na página 31 do livro de Sociologia de vocês. E a gente dá continuidade com alguns comentários. Há uma modalidade de experiência vital, experiência do espaço e do tempo, do eu e dos outros, das possibilidades e perigos da vida, que é partilhada por homens e mulheres em todo o mundo atual. Denominarei esse corpo de experiência modernidade. Ser moderno é encontrar-se num ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, transformação de si e do mundo, e ao mesmo tempo que ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. Os ambientes e experiências modernos cruzam todas as fronteiras da geografia e da etnicidade, da classe e da nacionalidade, da religião e da ideologia. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une toda a humanidade, mas trata-se de uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade. Ela nos arroja num redemoinho de perpétua desintegração e renovação, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é ser parte de um universo em que, como diz Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes. Grandes descobertas nas ciências físicas, como a mudança da nossa imagem do universo e do lugar que ocupamos nele. A industrialização que transforma conhecimento científico em tecnologia, cria novos ambientes humanos e destrói os antigos, acelera o próprio ritmo da vida, gera novas formas de poder. O sistema de comunicação de massa é dinâmico em seu desenvolvimento, que embrulham e amarram no mesmo pacote os mais variados indivíduos e sociedade. No século XX, os processos sociais que dão forma a esse turbilhão, mantendo-o num perpétuo estado de vir a ser, vem a chamar-se modernização. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tiro disso tudo é essa ideia do vir a ser, né? Se a gente for lembrar lá da filosofia, o ser, o não ser e o devir. Mas essa fase que a gente vive diante de uma modernidade de transformações, que a gente vai buscar essa ideia de uma transformação, vai buscar um novo e algo que vai, ao mesmo tempo, se desarticular com o anterior, mas ainda assim vai ter esse anterior presente. Isso que é a contradição do ser moderno. O que ele lança? E aqui destacando que a gente está falando sobre o advento da publicidade, e a publicidade ela vai recorrer ao que? A uma imagem. Uma imagem, algo a ser passado. E essa imagem ela tem que ser passada para esse homem moderno que está pedindo algo agora, de uma forma intensa. E aí, se vocês puderem lembrar os vídeos que eu passei para vocês na aula passada, o que é a moda? Ou o que é esse enxergar o belo? Nós podemos ver que nós temos essa transformação temporal e um pouco dessa relação do desejo em si sobre aquilo que você está vendo. São imagens de mulheres, são imagens de roupas, é uma moda que tem esse viés diante desse ser moderno que está em transformação. Se vocês lembrarem, no vídeo da moda,
foram 100 anos, e se a gente pensar e a gente vê isso no vídeo, como é que isso é rápido. Você se observar diante do mundo nesse novo período é algo muito rápido, as coisas se transformam muito rápido. Essa ideia do que é sólido se desmancha no ar, essa ideia dessa unidade, essa ideia do uno, que ela se desfaz, porque ela se torna plural, e acaba que ela é esquecida também. Essa relação que cada vez que nós buscamos uma tecnologia, um avanço científico, parece que a gente sempre está deixando algo para trás. Então essa é uma contradição da modernidade. Esse ente moderno que busca o quê? Ele busca tudo que está sendo colocado para ele, que é esse ser que busca diante das informações que estão sendo postas para ele, algo que ele às vezes não se reconhece, porque ela tem esse impacto de transformação. Eu acho que fica legal quando a gente observa símbolos, né? Símbolos que são recorrentes diante das sociedades, como, vamos botar assim, moda e beleza, como é que isso vai se alterando, como é que o tempo mostra que altera e como é que a nossa percepção disso se altera também. E aí tem um outro questionamento também, por que aquele é dito como certo? Essa relação cabe também dessa interpretação que é mais coletiva, que julga aquilo enquanto certo. Que naquele momento aquilo é apresentado como algo para ser consumido. E aqui eu vou começar a trabalhar essa ideia do consumo, porque a gente está falando de uma publicidade. E mais uma vez articulando essa relação da publicidade e o consumo, nós estamos falando sobre o quê? Sobre essa relação do mundo capitalista de hoje. Já articulando uma imagem a ser produzida para ser consumida. Esse indivíduo, né, que está nesse final, que ele vem a ser o quê? Um produto do meio. Um produto do meio enquanto ele está consumindo as informações que estão sendo postas para ele e está consumindo os objetos que fazem parte da sua própria estrutura social. Vocês conseguem perceber isso? E aí, a publicidade, ela serve nesse sentido. O que nós devemos consumir? Como nós devemos consumir? E isso faz parte dessa relação do homem moderno. Do homem moderno que diante desse mundo, né, século XX, ele ora é e ora não é. Ora ele tem interesse, ora ele não tem interesse. Vinculado a essa ótica de consumo. Sempre pensando nessa ótica de consumo. Hoje o homem moderno das grandes cidades, né? Porque se a gente pensa no homem moderno, dependendo da região ou do local do mundo, você tem outras interações. Mas se a gente está pensando como que a nossa grande discussão do ano quer falar sobre a globalização, a gente tem que pensar isso, como é que se formam essas pontes. Porque aqui nesse texto também mostra muito claro isso, porque essa experiência da modernidade, ela mostra o quê? Que você não tem mais limite entre as relações, que desde cada diferença, de cada grupo social, de cada espaço social, você tem o quê? Uma interação entre eles. E você tem uma lógica que faz com que eles vão se enxergar, né, esses grupos vão se enxergar de uma forma mais homogênea. Então, mesmo se você estiver trabalhando lá se a gente for lá para o meio do texto, né, que fala lá, os ambientes e experiências modernos cruzam todas as fronteiras da geografia. E aí a gente não fala mais só do espaço físico, a gente fala de identidades, porque é da etnicidade, da classe, da nacionalidade, da religião, porque mostra isso. E esse envolvimento que é extremamente plural, ele faz o quê? Com que você busque
elementos no outro para se enxergar. Só para tentar fazer um pouco dessa fase aí, dessa chave, se a gente pensar lá que hoje nós temos o K-pop lá, né? Não é bem essa palavra não, mas a gente tem uma cultura coreana, asiática entrando muito fortemente. Por quê? Porque você tem uma compra, entre aspas, né? Você tem um interesse de um estado que é diferente do que você estava habituado. Então essa transformação do ser, que ele se origina diante dessas não barreiras. Eu espero que não tenha ficado muito confuso e que a gente possa fazer gancho com os vídeos da aula passada. Na próxima aula eu vou classificar algumas formas que a publicidade vem usando e a interpretação de alguns autores da sociologia para falar como que você usa esses mecanismos para forçar um certo interesse e como que às vezes algumas propagandas elas agem de uma forma mais intensa. E às vezes nós nem percebemos, mas nós somos influenciados de propagandas e informações no nosso dia a dia que nos forçam ao consumo. Já como vírgula e parêntese, se vocês observarem, ao sair, padarias, mercadinhos, sempre tem um símbolo da Coca-Cola. Ah, o que significa isso? Se deu sede, você está com calor, você pensa em quem? Beber água? Mas isso é uma provocação diante daquilo que está sendo posto para você, para nós, né? E ao ver e essa reprodução, a gente tem um pouco do achar que aquilo é melhor, que aquilo é bom. Certinho, meus queridos? Então, devagarzinho, eu retomo essa ideia da propaganda em si, como que essa propaganda ela faz o interesse, como que essa propaganda ela se faz por fetiches, como que essa propaganda se faz por classificação, e pensando que aqui nós estamos falando de uma publicidade e propaganda, mas temos que pensar também um pouco dessa forma mais coletiva, de saber como que alguns interesses passam para a gente diante dessa modernidade, como que o achar, perceber, incorporar alguns símbolos, eles se fazem tão presentes, como é o caso do vídeo lá sobre a beleza. É lógico que existem várias belezas, mas a gente vê que tem uma que entra em destaque. Ela entra em destaque por causa de quê? Essa é a pergunta. Porque diante desse cenário que não existe fronteiras, você busca um modelo. Que a gente pode perceber que tem uma vinculação europeia, eurocêntrica, né? Magra. Mas depois com calma a gente discute. Certo, meus queridos? Eu espero que aqui a gente consiga fazer alguns ganchos com o anterior. E já adiantando, na próxima semana, nossa semana de prova, no nosso caso não haverá prova, mas vai haver um trabalho que eu vou deixar durante toda a semana. Um trabalho mais que eu vou deixar em função de pesquisas e algumas perguntinhas. Como a gente já vem feito. Isso vai ser a nossa prova bimestral. Certo? Qualquer dúvida, só me procurar lá no Google Sala de Aula. Valeu!